Como trabalhar com o tratorito na terra dura? Ó, aqui é uma terra compacta que nunca foi mexida. Ela foi plantada umas frutíferas aqui, umas plantas, numas covas, mas como a terra é muito compacta em volta, não prosperou, né? Não foi para frente. E a gente está jogando um adubo e tentando melhorar elas aos poucos. Mas ela nunca foi mexida a terra aqui. E aí eu vou mexer aqui para cima. Tá vendo aqui, ó? Eu rocei, tirei o mato, né, para não ficar enroscando muito nas facas do tratorito. E agora, como que eu faço aqui para usar, para mim passar as primeiras vezes? As primeiras vezes eu passo ela com uma aceleração mais reduzida, uma aceleraçãozinha branda, para não ficar dando muito pulo e isso, porque pula e chacoalha demais. E aí aqui eu tenho que usar, eu uso, né, na verdade, eu tiro, eu tiro duas lâminas. Eu tiro duas lâminas e deixo só três. E deixo só as três lâminas, como eu já falei nos outros vídeos. Por que que eu trabalho desse jeito, né? Então eu trabalho só com três lâminas de cada lado. E eu vou uma aceleração meio devagarzinho e vou passando. Ele não afunda muito quando a terra é muito compacta assim. Tem que passar umas 5, 6 vezes repetindo e para poder ele ir afundando, dando resultado, né? Tá vendo? E agora eu vou passar uma vez aqui, eu vou passar uma vez em tudo e vou mostrar para você que ele só pega por cima, ele não afunda. Aí tem que ir insistindo para ele ir afundando. Ó, passei o tratorito uma vez, fui e voltei, duas vezes, mas não no mesmo lugar, é que lá na frente é mais aberto. Mas ó, a terra quase, ó, só por cima mesmo. Só deu aquela sapecada, entendeu? Agora eu vou repetindo e vou... Olha, só que a terra aqui é muito dura. Eu só consigo avançar aqui 10 centímetros, no máximo 15, entendeu? Agora se a terra fosse fofa, era uns 20 centímetros. Desse jeito que nós está usando o tratorito aqui. E aqui, ó, esse riscador foi eu mesmo que fiz, tá vendo? Fiz com disco de roçadeira, que é para mim abrindo o caminho para quando eu for passar de novo essa parte aqui debaixo do tratorito, essa parte de baixo do tratorito, fica um espaço para ela, aí ela não encosta no chão e desce mais. Foi por isso que eu fiz esse riscador aqui. Entendeu? Agora eu vou passar mais algumas vezes aqui e vou mostrando o resultado e vou falando com vocês. Continuo na terra dura aqui, movimentando ela, né, mexendo, né? E essa terra é bem compacta e aqui tem um período que eu posso mexer. Tá vendo como é que é aqui? É cerrado, é um mato baixo e tem um período que eu posso mexer. Até o mês passado era muita chuva. E aí se eu viesse mexer aqui, eu ia jogar pedacinho de barro para cima. Entendeu? Ia ficar tudo cheio de pelota de barro. E agora, quando cessou a chuva e o tempo está mais seco, agora é o período. Só que a terra é bem compacta aqui. E, ó, eu fui e voltei umas 6 vezes. Eu fui e voltei com o tratorito. E usando a lâmina, 3 lâminas de cada lado. E esse riscador improvisado que eu fiz, né? Que é justamente expliquei das outras vezes lá. Que é para aquela peça do meio lá passar dentro desse buraco que eu estou fazendo e afundar mais as lâminas, né? E afundar mais as lâminas. E um detalhe aqui, ó, o tratorito, se ele tiver reto, alinhado, ele anda mais. Vai mais para frente, aí você tem que fazer força aqui segurando para baixo, teu corpo, entendeu? E se ele tiver mais para trás, assim, o peso dele tiver mais inclinadinho assim,
Aí você tem que, às vezes você tem que levantar o guidão para ele andar, porque às vezes ele vai ficar mais lento, né? Rodando muito num lugar só, e aí você vai ter que erguer mais o guidão para ele andar. E como que a gente faz essa regulagem? Bom, aqui como tá improvisado aqui, né? Só que lá no tratorito é esse ferro aqui. Como eu soldei lá na ponta, então é esse ferro aqui, né? Que a gente vê. E vai aumentando e diminuindo os furos. Se você diminui os furos, ele vai ficar mais penso para trás. Se você aumenta o furo, ele vai ficar mais alinhado e mais, né? Alinhado, ele faz força para frente. E, e a regulagem aqui do guidão, eu regulo ele na altura do umbigo. Na altura do meu umbigo aqui assim, ó, na altura do umbigo. Por quê? Porque é a parte que eu consigo fazer força com ele. Eu consigo tanto levantar e como abaixar. Então eu regulo ele. Como o meu tratorito não tem uma regulagem fina, e eu tive que pegar essa peça aqui, inverter ela, porque ela é aqui, ó. Essa peça é aqui. E ela não dava a altura do meu umbigo. Ou ela dava para baixo ou ela dava para cima. Aí eu virei ela, pus ela para o lado de cá, para poder dar a altura que eu trabalho para ficar mais confortável. Essas coisas são importantes, porque se você trabalha o dia todo com ele, você vai sentir a diferença. Você vai trabalhar tranquilo, entendeu? Então, essa dica aí. Agora eu já passei 6 vezes aqui, eu acho que eu vou e volto mais 2 vezes, e aí eu vou pular para cima ali. Vou pular para cima, preparando aquela parte de cima. E quanto que vai dar de fundura aqui? Quanto vai dar de fundura? Uns 15 centímetros, entendeu? Só que para mim, plantar é meio superficial, mas dá para plantar sim. Mas qual é a minha intenção aqui? A minha intenção é jogar essa terra para baixo, fazer uma leira aqui, e essa terra para cima fazer outra leira, entendeu? Todas elas, a minha intenção é essa. E se eu for plantar, depois eu vou passar o tratorito e vou fazer uma rua mais fundinha com a pá, né? Vou remontar ela para ela ficar mais alta. Como que eu pretendo que as curvas fiquem? Desse jeito aqui, ó. Claro que não tão fundo, né? Aqui é para poder reter a água, porque desce muita água da casa ali e aí ela acumula aqui e vai descendo devagarzinho pela terra, né? Mas a intenção é essa, passar o tratorito, jogar um pouco de terra para baixo, um pouco de terra para cima. E aqui foi feita com o tratorito. O tratorito foi passando o tratorito, cada vez que afundava 18 centímetros. Aí jogava a terra para lá e terra para cá. Passamos 3 vezes o tratorito e jogamos terra 3 vezes com a pá. Mas é isso. Essa era a dica que eu tinha que dar. E outra coisa, quando eu começo com aceleração baixa, para ele não forçar muito, ficar pulando demais, os braços ficam cansativos. Depois que eu passo uma primeira vez em tudo, ou 2 vezes em tudo, aí eu acelero todo ele, para ele rodar mesmo assim e afundando no chão, entendeu? Esse é um tratorito Vulcan de 10, 900D, ele é muito bruto mesmo, pesado assim, ele é muito bom de trabalhar. A bateria deles não aguenta, eu peguei, improvisei ali uma bateria de carro e agora ele ficou top, em partida elétrica. E com esses 3 discos na frente, com esses 3 discos de um lado e 3 lâminas de um lado e 3 do outro, você consegue girar no próprio eixo. Você força ali atrás, né, força o guidão e vai girando o coisa, ele gira no mesmo lugar e sai andando no mesmo risco. Agora com as lâminas, que tá até ali, com as lâminas, as 5 lâminas que tem ali, você colocar as 5 facas de um lado e 5 do outro, né? Ela não, as 3 lâminas, 5 de uma lâmina de um lado e 5 do outro, ele não gira no próprio eixo. Aí você tem que fazer uma curva mais aberta, porque ele fica muito pesado e ele segura, você não consegue girar com ele. Mas é isso daí, que minhas dicas tenham servido aí no dia a dia, o que eu passo aqui, né, tentando passar para que ajude outras pessoas.